E a reflexão sobre o Brasil a partir de um prisma junguiano é riquíssima. Os historiadores brasileiros, infelizmente, não conseguem se aproveitar dos ângulos de pensamento que o Jung trouxe. A minha grande preocupação, muito antes de eu ir para Zurique, era entender o subdesenvolvimento. Eu era de esquerda, eu estudei na Rua Maria Antônia, na USP, eu entrei lá em 63, antes do golpe militar, e grandes vozes, como a do Celso Furtado e de muitos outros, falavam do subdesenvolvimento como um fenômeno econômico, mas eu já pensava que subdesenvolvimento é a gente ser a gente ser menos. E aquilo me doía. Por que nós somos menos? Estamos falando de economia. Eu não estava numa faculdade de psicologia, mas eu queria entender o que é essa coisa, como nós vimos hoje de manhã, de nós não darmos valor àquilo que nós temos e àquilo que nós somos, como se dizia antigamente, é como cuspir no espelho. Essa questão da identidade nossa, como o Victor mostrou através desses poetas e pensadores tão cheia de desafios, tão cheia de oh meu Deus, incongruências. Essa questão da identidade ficou comigo quando eu ensinava ciência política, antes de eu ir para Zurique. Para ir para lá, eu precisava de uma bolsa da FAPESP. Eu precisava de um projeto. E esse projeto aconteceu por acaso, porque eu trabalhava na Secretaria do Planejamento, é a época que eu fui amigo do Rui, cadê o Rui? Muito antes de tudo, né, Rui? E do Tito, e da Sônia, que foi minha aluna na Fundação Getúlio Vargas. Eu estava fazendo um trabalho no centro de São Paulo, quando eu passei no pátio do colégio. Eu falei, puxa vida, o pátio do colégio, né, foi aqui que começou tudo, deixa eu entrar e ver se eu acho alguma coisa interessante. E eu vi isso aqui. Naquela época, você tinha que abrir as páginas com um cortador. Eu comecei a ler no ônibus Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil. Eu comecei a folhear isso. Eu falei, eu acho que está aqui o começo da resposta que eu estou procurando. Qual é a formação da nossa alma, da nossa identidade? Eu acho que o DNA está aqui, nessa correspondência. E quem me ajudou a fazer essa leitura foi a visão do Darcy Ribeiro, que dizia que a protocélula da família brasileira é a união de um pai português com uma mulher indígena, e que foi o ventre de uma mulher indígena que gerou o povo brasileiro. O Darcy Ribeiro, eu acho que eu vou ler um pedacinho do que ele escreveu no Povo Brasileiro. Ele diz assim, onde é que começa? O primeiro brasileiro consciente de si foi talvez o mameluco, esse brasilíndio mestiço na carne e no espírito, que não podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais americanos, que ele desprezava, nem com os europeus, que o desprezavam, e sendo objeto de mofa dos portugueses e dos luso-nativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era, nem existia
o brasileiro. O Darcy Ribeiro, ele criou a expressão Zé Ninguém como sendo o fruto do estupro das mulheres indígenas pelos portugueses, lascivos, fedidos, piolhentos, porém muito eróticos, diferentemente dos Quakers americanos. E a mestiçagem começou com a chegada da caravela em Porto Seguro. O que o Darcy fala, ele era um antropólogo, é que o fruto desta união, o mameluco, ele tem um problema seríssimo, que nós, psicólogos, podemos entender. Ele não pode se identificar nem com o pai, nem com a mãe. Um curumim, filho do Manuel da Silva, os portugueses às vezes voltavam para Portugal, levavam papagaios, índios e curumins, meninos e meninas, mais meninos. Então, esse índiozinho, no século XVI, que vai com seu pai para Lisboa, ele é um apátrida na pátria do pai. Ele não é ninguém, ele não tem nenhum registro, ele não tem nenhum direito, e ele será condenado a viver às margens da sociedade portuguesa até desaparecer. Eu não conheço nenhum historiador que tenha estudado o que aconteceu com os indígenas brasileiros que foram para Lisboa a partir do século XVI. Eles viraram poeira. Então, se um menino ou uma menina vai procurar um traço identitário no pai, não vai achar. Os primeiros portugueses procriavam com todas as mulheres que havia pela frente deles, eles não reconheciam os filhos, mas a mãe indígena, como qualquer antropólogo, qualquer pessoa, né, Kalia, você foi um dos primeiros, que visitou áreas indígenas, e eu fiz pesquisa em várias delas, a maternidade indígena devia ser ensinada nas faculdades de psicologia, porque ela é de uma sabedoria sem par. Então, as mães acolhiam essas crianças, esses Zé Ninguéms. Porém, a tribo da mãe os rejeitava, porque a mulher tinha procriado com o invasor. Então, esse filho desse português, ele não ia receber nada da maravilhosa ânima portuguesa renascentista, que gerou Camões, que gerou música maravilhosa, né? Havia uma alma portuguesa que não veio para cá. Não vieram mulheres para cá. O que veio para cá foi o falo português. O falo que quer penetrar na floresta, no outro, no desconhecido, penetra, goza e abandona. A mãe indígena, ela era vista como um corpo, ou uma mulher que podia fazer a limpeza das primeiras igrejas jesuíticas. Ela não era vista como portadora de subjetividade, de mito, de religião, de cultura, de hábitos, de sensibilidade. Uma expressão que eu tenho usado, a alma ancestral do Brasil, que vem pela linhagem materna, é um patrimônio de sensibilidade que está aqui até hoje e não é reconhecido porque nós temos um complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, ou de Zé Ninguém. Então, a primeira questão para se discutir identidade brasileira é como se forma uma identidade, que é eu sou eu, este sou eu. Então, o Darcy dizia, e a gente continua assim, esses centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de mestiços, eles não sabiam de onde eles vinham e não sabiam para onde eles queriam ir.
O retrato que o Darcy Ribeiro faz é de um povo alienado de si mesmo, que vai se multiplicando, diz ele, até que em 1822 se resolve fundar um país para eles sentirem que pertenciam a alguma coisa, porque eles não pertenciam a nada. O Otávio Paz, escrevendo sobre o México, ele inventou um verbo que se aplica aos descendentes de espanhóis, com todos os povos originários da América Espanhola, que no Brasil nós não temos, é o verbo ningunear. É a ninguenização, é a formação de ninguéms. Então, o começo da nossa identidade é um batalhão de ninguéms que não tem como olhar para si e tomar consciência do quê? Eu encaro a história do Brasil como uma alquimia que não deu certo. Ela poderia ter dado. Eu procurei na obra do Jung sobre a alquimia, quando ele fala de alquimia que dá errado. Tem pouquíssimas citações, mas ele diz: abrir o forno antes da hora, colocar metais que não são legítimos, que são espúrios, né? A falta de fé do alquimista que não perseverou. Então, isso abortava a alquimia. A nossa história é uma alquimia abortada. Que alquimia seria essa, que é o tupi tocando alaúde, ou outras metáforas poéticas maravilhosas, que eu poria num terreno estritamente psicológico de pesquisa. Vejam, no Renascimento, o ego passa a ser uma instância muito valorizada. Na Idade Média, o ego é fraco. Uma pessoa não pode ter a sua visão do mundo porque vai parar na fogueira. No Renascimento, a grande energia que surge naquele período, ela cria um ego autoconfiante que quer se expandir, explorar o mundo. Então, a função pensamento da escola de Sagres, que foi uma escola maravilhosa, a função sensação, que permitiu construir caravelas incríveis e mapas e projetos colonizadores, eram duas funções muito desenvolvidas na Península Ibérica. Nas Américas, do Alasca até a Patagônia, as funções mais importantes eram, sim, a função sensação, como conhecimento da natureza, mas a função intuitiva e a função sentimento, que é a que atribui importância às coisas que têm importância. Atribui importância ao lugar, à geografia, à natureza, ao que se constrói. Isso, no Brasil seiscentista, não havia função sentimento e não havia ânima, porque nas caravelas só vieram homens. E as mulheres indígenas jamais seriam tomadas como modelos de sensibilidade para a alma portuguesa. Então, este vazio do feminino, que contrabalançaria a crueldade que foi a colonização, isso não aconteceu. Quando eu comecei a ler esses livros, eu tive uma hipótese. Me sentei e escrevi um projeto para a FAPESP, que eu estava indo para um instituto que exigia, no fim, uma pesquisa e uma tese, e eu queria fazer uma pesquisa e escrever uma tese baseada numa análise das cartas jesuíticas, que só foram estudadas pela literatura e pelos historiadores, mas nunca por psicólogos. A minha hipótese era: a catequização pela Companhia de Jesus
consistiu na projeção da sombra cristã sobre as populações indígenas. Isso para botar numa frase. Eu falei, meu Deus, será que isso faz sentido? Mas eu tinha que ganhar uma bolsa da FAPESP, eu tinha que escrever e justificar, e dizer o que é sombra, o que é projeção, e que isso é uma ideia nova, que nunca se teve. Então, quando eu chamei o meu trabalho de espelho índio, você é uma indígena, eu sou um português. Não, é melhor, ó. Você é índio e eu sou um jesuíta. O teu rosto é um espelho da minha sombra. No teu rosto eu vejo a minha sombra. Então, se vocês acompanham a leitura das cartas, eu até ia selecionar, mas eu prefiro ir fluindo assim, que acho que eu me comunico melhor, porque é impressionante quando vocês leem as cartas. Primeiro, os pecados dos índios. Porque vocês sabem, no século XVI, havia uma grande discussão teológica se esses habitantes, desde os primeiros que Colombo, Américo Vespúcio e os outros viajantes viram e escreveram e virou best-seller, né? A descrição desses povos, a nudez, o canibalismo, etc., etc. A discussão é, eles são humanos ou não? E o que prevalecia é que eles eram semi-humanos e semi-animais. Para torná-los humanos, era preciso batizá-los. Então, os jesuítas, que podiam batizar, se viam imbuídos de uma inflação e de uma identificação com os apóstolos, e depois eles se identificavam com Jesus Cristo, e depois eles se identificavam com o Espírito Santo. Então, a visão, e que está, Manuel da Nóbrega, 1549, ele chega e já escreve para o Inácio de Loyola, porque a Companhia de Jesus foi a primeira multinacional. O Inácio de Loyola era um cara meio... Ele tinha visões, ele teve umas complicações, ele foi estudar em Paris, num colégio, e daí ele reuniu 3 ou 4 colegas e falou, vamos fundar uma companhia de Jesus, porque ele teve uma visão que ele via Jesus como um líder de um exército. Assim começou a Companhia de Jesus, e D. João III foi convidado pelo Papa, diplomacia, a levar a Companhia de Jesus para o Brasil, que teria a grande missão de converter os gentios pela glória de Deus e de transformar semi-animais em seres humanos. E está documentado que D. João III pedia aos jesuítas que controlassem a selvageria dos portugueses. Portanto, como representantes da Igreja Católica, os jesuítas deveriam, em confissão, mostrar aos portugueses os pecados deles, que deviam, como qualquer católico cristão, provocar uma penitência e um arrependimento. Isso não durou um ano. Esse livro começa com um sonho de um índio terena, uma vez que eu estava fazendo pesquisa num território indígena de São Paulo, chamado Araribá, e esse homem era muito interessante, e a minha pesquisa era sobre economia, porque os índios estavam como boias frias. Naquela época eu fazia análise com o Leon Bonaventure. Então eu falei, será que esses índios podem me contar algum sonho? E eu perguntei para ele, Jazone, você tem algum sonho para me contar? Ele falou, tenho. Eu sonhei que eu fui até o cemitério Guarani. Ele era terena, mas ele foi para um cemitério Guarani, e quando eu cheguei lá, eu vi uma grande cruz de madeira. E vieram uns homens brancos, me agarraram e me pregaram na cruz de cabeça para baixo.
eu precisei escrever um livro para entender esse sonho. Mas eu fiz uma coisa boa. A FAPESP me aprovou, eu pude ir junto com a Fátima, que também ia estudar o Preto Velho da Umbanda. Infelizmente, ela não fez isso, ela foi para Dora Calf aprender Sandplay. Mas eu fiquei no instituto, fiz a minha formação lá e fiz toda essa análise lá. Mas eu escolhi a Marie-Louise von Franz para ser minha orientadora. Então, quando eu fui conversar com ela, eu levei esses livros, ela ficou curiosíssima, e eu perguntei para ela se fazia sentido usar o conceito de projeção, porque eu estava falando de projeção sombra do cristianismo. Ela me apoiou totalmente, ela disse que uma das funções dos seguidores do pensamento de Jung era denunciar a sombra da civilização branca, que nós mal começamos a fazer, né? Que ela apoiava integralmente. Como Jung não escreveu nenhum livro chamado A Projeção, isso está esparso. Eu li a obra completa dele, inteira, com um filtro para eu anotar todas as passagens em que o Jung falava de projeção, e ela disse para eu ler o seminário sobre os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, para ler a correspondência do Jung, e ela estava acabando de escrever um livro sobre a projeção, que está publicado aqui hoje como Reflexos da Alma. Ela não me falou que ela tinha escrito um livro porque ela queria que eu andasse sozinho. Ela não me orientou em absolutamente nada, mas ela me deu uma retaguarda, dizendo: Gambini, vá em frente com esse negócio. Então, há 41 anos, exatamente, eu estava terminando o meu trabalho, eu estava na Suíça, mas eu estava no século XVI do Brasil. Foi quando minha filha nasceu, que agora me deu uma netinha. Isso foi em 1981. Eu fiz o meu trabalho e detalhei qual era o retrato que os jesuítas faziam dos índios. Eu não vou ler agora, para não perder esse fio, mas carta por carta, você vai vendo que os jesuítas viam os índios. Eu falo índio, embora não seja certo, mas não dá para mudar nome de livro. Eu devia falar indígenas, mas sai assim. Eu tenho todo o respeito e sou solidário e luto a luta junto com eles, né? Então, eu quis ver que pecados os jesuítas viam nos índios. E eu fui vendo que eram os pecados deles. Porque eles dizem assim... Onde é que eu anotei isso aqui? Eles são preguiçosos. O Vitor fez uma exposição brilhante no Teatro Municipal, por ocasião da Semana de Arte Moderna, e, infelizmente, uma historiadora negra, ótima, maravilhosa, mas ela criticou o Vitor e o Mário de Andrade, porque Macunaíma diz: ai, que preguiça. E ela interpretou isso como uma coisa tua ou do... Isso é do século XVI. Isso é do século XVI, porque o que os índios tinham que fazer? Cortar pau-brasil, que é um trabalho pesado. E eles não viam nenhum sentido em cortar pau-brasil, né? O nome do nosso país é o começo do desastre ecológico, né? Mas eles eram como que escravizados e forçados a ir derrubando com machados de pedra a floresta de pau-brasil do litoral da Bahia, fazer tocos e carregar até as caravelas, e esse pau-brasil ia para a Europa, para as tinturarias que tingiam veludo, algodão e seda numa cor meio bordô,
que era a vestimenta da realeza e do clero e do papado. Quer dizer, essa era a grande riqueza do Brasil, dar uma tinta para o clero e para a nobreza. Mas também a construções na Normandia, onde as traves das casas são troncos de pau-brasil. Está se estudando ainda um pouco mais, porque não havia ouro, não havia prata, não havia nada, havia o pau-brasil. Então, a primeira coisa, os índios são preguiçosos porque eles não querem ficar carregando o pau-brasil. Esse seria o primeiro defeito, né? Outro, são promíscuos. Outro, eles não acreditam em nada, eles não são capazes de acreditar em alguma entidade espiritual superior. Eles gostam de se pintar, de beber, de dançar, de cantar. Eles andam nus, o que é um pecado contra Deus. Olha que loucura, se você vai para o Gênesis, Adão e Eva estavam nus, né? Mas os jesuítas conseguem desenvolver um raciocínio que a ordem natural das coisas é ter vergonha e culpa. Os índios não tinham nem vergonha, nem culpa. Então, era preciso criar um sentimento de culpa. Outro, que eles paravam de trabalhar e começavam a brincar, porque alguém tinha trazido mel, então para o trabalho e começa... Né? Isso daí era visto como uma inferioridade moral desse povo, e eles viam as mulheres como seres perigosos, lascivos, que ficavam no meio do mato para agarrar os homens brancos, que era o contrário, a história, né? Então, carta por carta, frase por frase, eu fui vendo a sombra dos jesuítas ser projetada em cima dos índios, por isso que eu digo que o rosto do índio é um espelho que espelha esta sombra. A grande obra missionária era repetir a criação do homem por Deus, moldando a argila. E eles diziam, esta argila ainda é mole, nós vamos ser capazes de moldá-la. Então, a inflação do nosso querido José de Anchieta e Manuel da Nóbrega era uma coisa psiquiatricamente diagnosticável pelas citações. Eu não vou nem mostrar gravuras aqui, mas há gravuras do século XVI e XVII, há um desenho assim que tem o Espírito Santo emanando uma luz que bate no escudo de Portugal, e do escudo de Portugal bate no jesuíta, e do jesuíta vai para os índios. Quer dizer, eles eram os emissários do Espírito Santo, né? Há trechos do Nóbrega que se fala, ele está se identificando totalmente com as figuras do Evangelho na catequização dos povos não cristãos. Então, em resumo, o que eu vi no século XVI? A impossibilidade da criação de uma matriz identitária, a negação das raízes, o silenciamento do feminino e a oficialização da narrativa masculina da história do Brasil. O grande silêncio é o das mulheres indígenas. Elas estão começando a falar. Andréia, cadê a Andréia? Andréia de Campinas, do Instituto da JB de Campinas. A Andréia tem estudado muito isso, tem conhecido mulheres indígenas, e eu te falei, entrevista o que essas moças que estão fazendo pós-graduação na Unicamp, como elas contam a história. Tem outra história do Brasil que tem que ser contada pelas mulheres indígenas. Estou com você, Regina, nessa negação do feminino, que começou no século XVI. Então,
a história que todos nós aprendemos na escola, que as crianças aprendem, é a história contada pelos vencedores. Os vencidos não tiveram voz, não tiveram palavra, mas é lá que está a verdadeira história do Brasil, porque lá nós compreendemos os nossos complexos culturais, nós compreendemos a nossa sensação de inferioridade que nos dói, até hoje dói. O que o Júlio trouxe hoje, né, valores não conhecidos, e isso nos dói, mas isso é um complexo histórico. Eu não diria nem que é um complexo cultural, é um complexo que tem data de nascimento. Peguem a carta de Pero Vaz de Caminha, você já vê isso lá. Então, o que acontece? As nossas crianças, ou nós quando crianças, e vai continuar porque a educação no Brasil acabou, elas ouvem uma história que não esclarece coisa nenhuma. Então, seria preciso que as crianças entendessem isso. O que é projeção de sombra, por exemplo? Isso, eu consigo explicar isso para o meu neto, né? Você está vendo no outro um problema que é teu, que não é dele. Uma coisa por aí, né? E hoje, o Davi Copenaua, que escreveu um livro que, para mim, é o livro vermelho do Brasil, porque tem a ver com os nossos espíritos, as nossas imagens. A do Jung é europeia. Se vocês lerem A Queda do Céu, vocês vão ver a profundidade da vivência mítica incentivada pelo uso de um pó alucinógeno da casca de uma árvore, mas todos os xamãs que tomam aquele pó, eles têm as mesmas visões. Como é possível isso? É por causa de uma unidade, de uma identidade fundada em mito. E nós sabemos que o Brasil já era habitado 20 mil anos atrás. Então, lá havia uma identidade profunda que foi destroçada, a identidade indígena, e hoje, vocês acompanham o que está acontecendo no Brasil, mas nós temos um Davi Copenaua, nós temos um Ailton Krenak, nós temos um Daniel Munduruku, nós temos as mulheres pensadoras, nós temos os artistas que estão fazendo arte indígena. Agora é a voz deles. O Ailton Krenak é filósofo, o pensamento dele é sofisticadíssimo, e com ele eu aprendo a cada coisa que eu leio. Por exemplo, o problema do Brasil não é aceitar o outro, o diferente, é aceitar que há outros mundos no Brasil. Porque o grupo Yanomami é um mundo, e no Brasil ainda há 300 grupos culturais. Eles não são diferentes, eles são de outros mundos. Então, que maravilha esse nosso país, que é um país, mas tem outros mundos dentro dele, né? Tanto que agora não se fala mais tribo, a gente fala nações indígenas, cada uma é uma nação. E que alquimia seria essa, como sonhavam os modernistas, né? Como é que você cria um país que dentro dele tem 300 outros? Está sendo praticado um genocídio. Eu também aprendi com uma pessoa maravilhosa, que é uma jornalista chamada Eliana Brum, que o centro do mundo é a Amazônia. Eu estou lendo o livro dela, acabei de aprender isso, falei, meu Deus, que coisa incrível, ao dizer, o centro do mundo não é Londres, não é Nova York, não é nada. O que acontecer na Amazônia vai determinar o que vai acontecer no mundo. O Moitará, que bom, o tema do Moitará vai ser a floresta. E vamos tentar, né, Thalia, Tito, Pri, chamar gente boa, porque nós nem sabemos o que é uma floresta. Hoje, os botânicos estão nos mostrando o que é o subsolo de uma floresta, o que é a rede de micélios e de fungos que traz... E tem tanta coisa interessante para a gente ler, como um italiano, agora me foge o nome dele, que adora plantas. Hã?
Mancuso, ele falou assim: 85% do bioma da Terra é composto por seres vegetais, 0,3% por animais. E o resto deve ser, se é bioma, deve ser alga, sei lá o quê. Mas o que acontece? O nosso modelo de vida não é antropocêntrico, é animalcêntrico. Porque o Darwin explicou que a vida se mantém pela competição e pela vitória do mais forte, e pela adaptação. Então, todos nós carregamos uma ideia de que vida é guerra, é competição. Se nós olharmos para os 85% do bioma, que são as plantas, vida para as plantas é cooperação. Não existe competição, existe troca, existe cruzamento, existe formação de grandes conjuntos. A floresta amazônica é a maior prova, o maior ser vivo, porque aquilo é um organismo só, que ainda não é conhecido. Eu acho que quando um carinha qualquer pega uma motosserra e derruba uma árvore, ele não sabe que ele está destruindo um milagre da criação, que é a interação dos seres vegetais. A função da floresta de absorver gás carbônico, a floresta não está mais absorvendo, ela está emitindo gás carbônico, o que é gravíssimo, né? Então, e as plantas curativas, e as plantas de poder, e os habitantes da floresta, que hoje essa autora chama de povo floresta, não é povo da floresta. Ela fala povo floresta, porque é uma total conjunção dos nossos ancestrais, né, que eu estou dizendo como isso foi negado, que conheciam a floresta como ninguém. Tem um jovem junguiano, talvez ele esteja vendo o de Ribeirão Preto, o Sérgio Alessio, que me contou um sonho, que ele estava numa floresta e ele via como que uma casa, né, paredes meio quebradas, no chão tinha plantas, não tinha telhado. Eu falei, esse sonho está dizendo que a floresta é uma casa. Qualquer indígena brasileiro vai dizer que a floresta é a casa. Para nós é um inferno verde, como disse o Humboldt. Nós não entendemos, nós não entendemos a floresta e não vamos nos mudar para lá. Mas ela está sendo destruída, os povos originários estão sendo destruídos, foram assassinados na semana passada 3 jovens que estavam tentando reaver um território guarani, e o fazendeiro que comprou aquele território mandou matá-los como se eles estivessem invadindo propriedade privada. Quer dizer, essa questão é grande, é complexa, mas o que nós vamos fazer com a nossa identidade? E eu não estou falando da raiz africana, porque eu nem tenho competência, nem dá tempo, né? Mas o Sérgio Buarque, os historiadores daquela época falavam que o Brasil tem 3 raízes, né? A indígena, a portuguesa e a africana. A meu ver, a raiz indígena está ameaçada de morte, a raiz africana está ameaçada de total desprezo e humilhação, e a raiz branca está doente. Então, se nós vamos para as raízes, é assim que está. Alguma coisa tem que ser feita. A educação é um veículo importantíssimo e ela foi desmontada no Brasil. Há muita gente de bem no Brasil, há muita pesquisa que foi interrompida. Eu não tenho capacidade de dizer se dá para recuperar o que foi perdido, porque já estão falando de ponto de não retorno. Quando chegar esse ponto de não retorno, vai ser a desertificação, porque o solo da Amazônia não é um solo fértil.
na profundidade, né? Bem, eu estou terminando. Ontem, eu fui convidado pela querida amiga Adélia Bezerra de Menezes, que é da Teoria Literária da USP, para um ato na Igreja Dominicana, na Igreja dos Dominicanos, em Perdizes. Eu moro muito perto de lá, eu estudei na PUC e estudei na Romaria Antônia, e logo depois do golpe, os dominicanos criaram um movimento de pensamento, de resistência, que se falava na missa, se falava na sala de aula. Havia um jornalzinho chamado Brasil Urgente, só que aquilo estava infiltrado de agentes do DOPS, acabaram quase todos presos. Vocês conhecem a história do Frei Tito, que se enforcou porque ele não conseguiu se livrar da figura do torturador dentro dele, e tantos outros religiosos e amigos, etc. Bem, foi feito um ato, a igreja estava lotada, com a foto do Dom e do Bruno, e embaixo, justiça. Era um ato ecumênico, onde havia o frei, não me lembro qual, dominicano, havia um religioso muçulmano, havia um pastor protestante, o rabino não podia ir porque era Shabat ontem, havia um representante do Conselho Missionário Indigenista, e havia o José Carlos Dias, o Gregório, e cada um, todos de cabelo branco. Eu adorei, é a minha geração. Nós temos o que falar com a dignidade de pessoas que lutaram contra a ditadura, tentando fazer com que esse espírito renasça. Eu fiz 78 anos. Ontem eu senti que eu tinha 20, porque com 20 eu estava lá vendo nascer o movimento de resistência à ditadura, que precisa de uma união suprapartidária, não tem nada a ver com partido político, tem a ver com a defesa de valores, direitos humanos, justiça, preservação da natureza, direitos das minorias, dos oprimidos. Essa é a nossa luta, do jeito que for. Estava muito emocionante, e para terminar, o Frei Beto, que é um intelectual, que escreve, é um grande pensador, ele terminou assim: eu quero convidar para vir para o altar, não era para o palco, para o altar, uma senhora que acaba de completar 99 anos, que foi membro fundador da Comissão Justiça e Paz, junto com o cardeal Arns, Margarida Genevois. Levaram ela, mas ela recebeu um aplauso, e ela falou assim: eu estou com 99 anos, eu quero morrer de pé, lutando contra a injustiça. Isso é uma brasileira. Quando ela falou aquilo, foi uma comoção geral, e eu estou aqui hoje com as emoções que eu sinto hoje, mas eu estou trazendo as de ontem, como se fosse possível. Como disse o Frei Beto, aquilo era uma eucaristia. Eucaristia é o momento da comunhão. Não tinha hóstia, mas estava todo mundo comungando, porque nós temos valores em comum, não é? Então, uma parte da identidade brasileira é o coração, é o sentimento, é o senso de justiça, é guerrear contra o inimigo. Isso pode estar meio confuso. Isso está no nosso DNA. Por mecanismos psicológicos que talvez, se a gente parar para pensar, isso ficou adormecido. É como o conto da Bela Adormecida, quer dizer, há algo em nós que está adormecido e que precisa despertar. Então,
eu era muito utópico, eu não sei se eu consigo ser ainda, mas talvez ainda seja possível uma alquimia brasileira. Como está prenunciado, você leu aqui, né, Vitor? Tupi tangendo o alaúde, isso é a identidade brasileira, ela é pluri, ela é multifacetada, ela tem vários mundos dentro dela, mas ela pode estar unida pela terra comum que nós pisamos e pelos sentimentos que nós temos, né? A gente falar de alquimia é meio raro, é uma coisa um pouco de junguianos, né? Mas muitos historiadores falam, em 1500, o encontro da Europa com o Novo Mundo poderia ter gerado uma nova civilização, que seria a junção dessas funções diferentes que criariam pessoas incríveis. Nós estamos conhecendo indígenas incríveis. Para o Ailton Krenak chegar onde ele chegou, ele fez um caminho de lá para cá que nós não sabemos fazer daqui para lá. Ele e muitos outros, né? Os artistas estão começando a expressar uma linguagem indígena muito combativa. Existe uma literatura indígena. A Marlui Miranda é uma preciosidade no Brasil. Ela acabou de fazer uma tese de doutorado na USP em musicologia, porque ela analisou profundamente, em termos de musicologia, o que é a música indígena brasileira, e ela cantou ontem um canto de guerra. Ela nunca traduz, porque ela canta em várias línguas indígenas, mas ontem ela traduziu. É de um grupo, eu não me lembro qual, e esse canto de guerra é para energizar os guerreiros que vão lutar contra o invasor com espingarda. E no canto era dito o seguinte: essas espingardas haverão de apontar para o chão, e nossas flechas irão todas para o peito daqueles que querem nos destruir. Alguma coisa vai acontecer. Eu proponho que na educação de analistas se estude história do Brasil e se estude as culturas indígenas, assim como a gente estuda outros sistemas míticos. Eu acho que é muito importante. Quando o Brasil, em 1500, havia 1000 sistemas culturais no Brasil. 1000. Eu não vou dizer que havia 1000 mitologias, porque algumas são aparentadas, né? Como tem 4 troncos linguísticos e 270 línguas, né? Então, o que já se perdeu de material mítico é uma coisa irrecuperável. Mas, por exemplo, a Betty Minglin escreveu vários livros compilando contos indígenas, né? O Daniel Munduruku está escrevendo muito, o Olívio Jecupé está escrevendo muito. Agora, nós temos que trazer essas pessoas para cá. Eu acho que esse BPA podia criar uma bolsa para 1 ou 2 indígenas fazerem a formação de analista. Estamos falando em intervalo. Então, estamos em sintonia, né? Assim como eu acho que nas faculdades de psicologia devia se falar da relação mãe-filho, segundo Melanie Klein, e da relação mãe-filho, segundo as indígenas brasileiras, que não tem seio bom e seio ruim. É outra história. Essa é a nossa história, né? Então, eu vou parar por aqui. Eu quero dizer da minha grande alegria de ser recebido por vocês. Eu nunca me senti numa casa estranha, nem na SBPA, nem na JB, foi uma coisa que eu escolhi para mim, mas eu agradeço. Eu fui 8 vezes no Moitará a convite do Calia e do Tito, ou não sei quem, quer dizer, sempre me ofereceram a oportunidade de eu expressar algum ponto de vista meu, como hoje. Eu acho isso uma coisa bonita da parte de vocês. Eu não pertenço à sociedade suíça, mas aquilo é para constar, né? E eu agradeço muito, porque eu gosto de falar.
Muito obrigado. Paulo, faço